Deus é maravilhoso. É assim que Ele faz. Aleluia, Deus. Pai. E nós vamos pregando a palavra de Deus. Os hinos são maravilhosos para a gente orar. Esse é muito maravilhoso. Então nós vamos Deus operar. E quando nós propomos no coração orar e fizemos a festividade, Deus vinha usando nós falando que esse lugar ia ficar pequeno, como também a irmã Sara, né, que falou lá do Mogi Guaçu e veio cá para falar, vai ter que fazer 2 cultos ou mais. Aleluia, Deus. E aí os 2 pregadores também falaram por causa do propósito. E qual que é o propósito nós orar? Está orado, tem que não orado. Né? Nós vamos dia de sábado, quando não tiver culto nenhum aqui, nós vamos lá estar orando. Aleluia, Deus, sim, Jesus. O Espírito Santo vai começar a operar porque nós precisamos dele. Aleluia. Aí o pastor Adalto colocou aqui também, que chamou eu, ao louvor, ele contou que o Senhor chegou e falou, fala para a minha igreja preparar, porque se eles não preparar, eles não vão resistir ao poder que vai vir. Então se prepara, mas um grande poder. Aleluia, Deus. Assim. Quando Deus falou isso, que a gente está no outro ministério, Ele trouxe grande Pentecoste. Aleluia, Deus. Tanto lá em Mogi Guaçu, como também aqui em Mogi Mirim. Mas, eu vim aqui cantar junto com o louvor, que os hinos eu fiquei chorando, porque foi a resposta da oração. E como Deus falou a ele, pastor, não vai ficar do jeito que está, porque não vai. Vamos orando. E Deus que falou para mim assim, comecinho de 2018, que a mãe Edna morreu, diga para ele que ele vai fazer o que eu quero. Né? E graças a Deus, quinta-feira passada, eu pedi para o Tiago ir lá cantar aquele hino maravilhoso, né? Aleluia. E a mãe disse para mim, ainda bem que a senhora ajudou a orar, mas quando o Tiago cantou o hino, eu chorei demais. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então ainda é como se o ladrão da cruz estivesse falando daquele momento da vida. Sabe? Mas nós falamos um testemunho na quinta-feira que não falamos o que eu vou falar hoje. Nós estamos pregando sobre as 3 riquezas. A riqueza não é uma só, é 3. Quando nós falamos de prosperidade, não é uma só, é 3. E as 3 Jesus conquistou. Aleluia, é espiritual, é físico e é material. Veja bem, quando nós saímos do outro ministério, umas 12, 13 pessoas falaram assim, se o Senhor não abrir um trabalho, nós vamos parar. Bom, vamos abrir então. E já tinha um pastor Severino, que é esposo dele, esperando. Falou que o senhor tomar a decisão, pode contar com nós 2 que vão ser membros. Ele foi o primeiro vice nosso. E aí Deus começou a operar sinais maravilhosos. Aleluia, Jesus. Papai. Mas só que eu não tinha lugar para morar mais. E a minha mãe tinha mudado para Descalvado, a casa estava alugada. E aí o pastor Saulo falou assim, se o senhor quiser morar na minha casa, ela não está pronta. O senhor pode ficar lá o tempo que o senhor quiser. Eu morei 9 meses no estilo. E aí muitas vezes eu venho para o culto de lá para cá. E como também aconteceu no Mogi Guaçu, não foi uma vez só. Foi diversas vezes. Vindo de Mogi Guaçu para o culto. E diversas vezes que eu vim de estilo para o Mogi Mirim. Lá o pastor Kleber vinha junto. E ele viu um monte de vezes isso acontecendo. Aleluia. E a Valéria. Amém.
que é filha do irmão João dele, vizinho nosso, também viu um monte de vezes. Então o que aconteceu? Chegar no meio do caminho vindo para o culto, porque não tinha dinheiro. E Aleluia. É Deus. É fiel, Jesus. veja bem, eu precisava estar aqui no culto, É Deus. com a família dentro. Outra coisa, não tinha posto aberto. O posto começou a estar aberto depois de um tempo, mas mesmo que tivesse aberto, não tinha dinheiro. É. E chegar o carro, pá, morreu, parou. Por que ele parou? Porque não tinha mais combustível. Vai fazer o quê? Não tinha celular também. Parou. A gente tem que ficar alegre. Porque essa riqueza que eu estou falando, É Deus. desce. Oh, glória. Creio, Jesus. Colocar a mão no volante, orar só no pensamento e falar com Ele: Senhor, eu estou fazendo a sua obra. Aleluia. Olha, Senhor, combustível acabou, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso chegar para pregar. Santo, santo, teu nome, Pai. Irmão, Tu és fiel, Jesus. pá, da partida do carro pega. Aleluia, Pai. Sei lá, você andou sem combustível, se Deus pôs, não sei, mas veio. E não foi uma vez só, foi muito. Você passou de mais de 20 vezes. E voltar. Vinha e voltava. Sem bom combustível. Isso é riqueza. Aleluia. Quando o Espírito Santo, primeiro foi o anjo que falou para Filipe: vai para a estrada que vai para Gaza, ela está deserta, e fica olhando para ela, e vai por ela. Ele está andando, lá vem uma carruagem, estava lá em cima um eunuco da rainha de Candace, que é a Etiópia, e o Espírito Santo fala para ele: aproxima, agora é o Espírito Santo, aproxima do carro. E quando ela aproxima do carro, o eunuco está lendo sobre o profeta Isaías. É, Pai, é verdade. A passagem que diz: um menino, uma virgem concebeu, um menino nos nasceu. Aleluia, Deus. Aleluia. Sim, Jesus. É. Aí ele pergunta assim: você entende o que lê? Não. Eu não sei se o profeta está falando dele ou de algum outro. Convidou Felipe para subir no carro. Felipe sobe e vê a passagem e começa a explicar para ele. Ele olha bem, aí tem água. Quem impede que eu seja batizado? Nada. Se você crê que Deus enviou Jesus de Nazaré, nada impede você batizar. Isso eu creio. Desceu ambos do carro. Felipe vai lá e batiza o eunuco. Quando Felipe acaba de batizar o eunuco, o Espírito Santo arrebata o Felipe e solta o Felipe lá em Azoto. Nós precisamos aproximar mais. É do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Veja bem. Outra coisa. Hoje nós estamos aqui pregando sobre umas passagens especiais. Amém, Glória a Pai. Deus. Nós falamos que nós íamos mostrar algo importante. Aleluia, Jesus. Né? É. Quando Jesus de Nazaré, ele morre, né? Que ele entrega o Espírito para o Pai, a Bíblia diz assim, que a morte algemou ele.
Porque a morte tinha poder sobre o homem, como nós pregamos. Ela pega e vem com Jesus algemado, mas só que ela não podia deter Jesus. Porque quando Jesus desce lá dentro, né, a Bíblia fala que solta as ânsias da morte, ela não pôde detê-lo. Quando ele chega lá dentro, ele vai lá para tomar, ele desce dentro do inferno, é claro. O seio de Abraão é o terceiro paraíso que nós conhecemos. Porque até então o primeiro foi para o Lucifer, o segundo para o Adão, e agora o terceiro é para os espíritos ficar. Eu sei que tem umas religiões que pregam que o homem está dormindo, aguardando julgamento. Dormindo é só quem acredita em Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Porque aquele que não acredita não está dormindo. E dormindo não é dormir no sono. Não tem mais autoridade sobre esse mundo. Espírito não dorme. Espírito não morre. Por isso a palavra é essa. Do pó foi tornado e ao pó tornará. E o Espírito torna para Deus. Só que tem Espírito que não vai tornar para Deus. Ele vai descer para baixo. Ela fala, não acredito. Então vamos lá na terceira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 19 e 20. Né, que diz assim, olha. No qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardando no dia de Noé. Né? Aguardavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Jesus dá oportunidade. Como eu estava falando dos 2 ladrões, ele deu oportunidade. Aleluia, Jesus. Só que foi um só que acreditou. Ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas está falando do paraíso que está do quadro terceiro céu agora. Esse é o 4º paraíso. Ele está falando do seio de Abraão. Porque no mesmo dia os 2 desceram para o inferno. Só que o perdido ficava na mão do Lucifer. E aquele que morria, esperando Jesus vir redimi-lo, o diabo trancava dentro do seio de Abraão. Ele estava com a chave do inferno na mão. Mas Jesus desceu aqui, pisou na cabeça do Lucifer. Aleluia, Pai. Deu um brado dentro do inferno, me dado todo o poder no céu, na terra e dentro do inferno. Aleluia, Deus. E aí ele fala para o Lucifer, pisado na cabeça do Lucifer, ele ergue a mão direita. Aleluia. Mas ele fala, me dê a chave da morte, me dê a chave do inferno, que me pertence porque eu venci. Aleluia. Jesus. Ele pega, primeiro ele prega para os espíritos desobedientes do domingo, não para salvá-lo, mas para mostrar para eles que ele foi triunfante e que ele venceu a morte, venceu o pecado e que ele é vencedor. Aleluia, E que Pai. no dia do juízo ele estará sentado no trono branco para julgá-los. E aí ele pega a chave que estava em sua mão, a chave do inferno, vai lá e abre a grade. Bíblia é meio complicado. Não é tudo literário. Tem um monte de coisa simbólica e alegórica. Abismo não é abismo, é a grade. Isso espiritualmente é um abismo, porque ninguém podia passar para lá e ninguém de lá passar para cá. É Deus. O que está determinado, está determinado. Amém, Pai. E aí o que acontece? Ele abre a grade, meu irmão.
A maior maravilha que ele fala, vocês estavam me esperando, eu cheguei. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pega todos que estavam trancados no seio de Abraão e faz um transporte para o paraíso. Aí o seio de Abraão ficou vazio. Agora o Lucifer usa. Não, mas o inferno não existe. E tem gente que fala, não, morreu, descansou. Será que descansou mesmo? Ou vai começar o tormento? Bom, eu ouvi de novo o médico falar do Rio Grande do Sul. Né? Ele era novo, chamaram ele. Que o homem estava lá morrendo no hospital, não tem. Ele não quis falar o nome do hospital. Ele chega lá, ele chega primeiro. E a ordem mundial para fazer massagem no peito para a pessoa morrer, que morreu, voltar à vida, é 30 minutos. É a ordem da Organização Mundial de Saúde. Fez os 30 minutos. O homem não voltou. Acabou 30 minutos. Mas como ele chegou primeiro, ele estava na chefia. Ele falou, não, vamos fazer mais 15, tem 45 minutos. O homem não voltou. De repente, as trevas chegam. Deu um peso. Até aqueles que estavam com soro, no UTI doente, cataram o soro na mão e correu. Correu toda a equipe médica, ficou sozinho. De repente o homem começou a contorcer. O homem que fez 45 minutos de massagem, não voltou, começou a fazer cara feia, contorcer. Como se ele não quisesse ir para o lugar que ele estava indo. Veio um vulto preto. Isso é um demônio. Entrou aqui dentro do peito dele. Arrancou. Ele fala alma, mas é o espírito. Arrancou o espírito dele para fora e levou embora. Eu vou contar o que aconteceu aqui no Mojimirim. Eu nunca mais vi o diácono Pedro, não sei se está morto, se está vivo, né? Mas ele era da Assembleia de Deus. Eu falei que ia contar, vou contar. Não, vamos falar primeiro do Dr. Rei também. Dr. Rei, todo mundo conhece. Ele é chamado de Dr. Hollywood. Ele é o mais famoso de todo o cirurgião plástico que existe no mundo. Ele trouxe não sei quantos gangsters de volta, né, que é chefe de quadrilhas. Todos esses gangsters que ele trouxe de volta, falou, rei, o inferno existe, rei. E a água não mata a sede. E aqueles que é bom, quem que é bom? Aquele que procura Deus. O que é bom é Deus. E quem faz nós tornar bom é o Deus Espírito Santo. Eles vêm falando, rei, nós não queríamos voltar do lugar que nós estávamos. Vem falando do paraíso. Bom, ali na Veladinha, naquela época, aqui do lado, é uma congregação da Assembleia de Deus. O diácono Pedro e outro diácono, que eu não lembro o nome, eles eram que tomavam conta ali, apacentavam ali, mas era o diácono. Um dia estava no culto, de repente uma mulher chegou correndo na igreja, toda ofegante, atravessou correndo direto, nem conversou com os dois porteiros e veio para frente. De repente, fala, não, mas o diabo não é da igreja. Acho que 4 paredes da igreja. A igreja é nossa. Amém, É Jesus. Sim, Deus. Aleluia! O Lucifer foi falar para Deus lá na reunião dos anjos do Jó.
Mas cuidado. Começa a ser fiel a Deus. Aleluia. Tem que abandonar o mundo e as coisas que o mundo pratica. E ser fiel. Sabe? A mulher chegou correndo, de repente, as trevas. As trevas chegou naquela denominação. Primeira coisa que sumiu foi a rua. A rua desapareceu. Coitada da lâmpada. Essa lâmpada aqui não ilumina a treva não, meu irmão. Tem gente que fala, ô espírito, você não gosta de luz, né? Espírito fraco. Eu quero ver a força poderosa da treva. Desapareceu rua, poste, luz, uma escuridão total, e de repente ela começou a avançar para dentro da denominação. Os dois porteiros abandonou o posto. Quem estava na nave sentado igual você, correu todo mundo para cima do púlpito. Um abraçado no outro, gritando de medo, de pavor. E ela veio até na metade, ela tomou a metade, sumiu. A metade da igreja desapareceu. Desapareceu o fogo, desapareceu tudo que você pensar, janela que existia, nada, a metade era treva. Os dois desceu. Eu sempre ensinei. O apóstolo São Paulo fala que nós devemos orar com a mão levantada para o alto. Porque é como se fosse um sacrifício antigo. A oração sobe para Deus. Mas quando é combate, é aqui. Aqui é combate. Os dois com a mão começou a orar. E ela parou. Ela não veio mais, mas ela parou. Ela não ia sair de uma hora para outra. Ela começou a recuar. E eles foram indo, empurrando ela. E ela foi indo, saiu, foi embora. Mas por que ela veio? Porque o diabo veio buscar a mulher. Porque a mulher fez um pacto para ficar rica. E todo pacto feito com o cão, um dia ele marca para vir buscar. E chegou o dia dele buscar. Mas aquela mulher dobrou o joelho na frente, entregou a vida para Jesus. Aleluia. Não, o diabo não vem, vou falar para você, toma cuidado. Sabe por quê? Nós estávamos pregando que, como é que fala aí? Que é feito no corpo? Tatuagem não é pecado, não é? Só que tem um obstáculo. Nós não podemos fazer doutrina dele, porque só tem um versículo falando disso. Mas se Deus falou, é porque tem algo. O que Deus está falando? Cuidado. Porque se você fazer uma tatuagem do cão sem saber, você fez um pacto. Ah, não, mas eu entreguei a vida para Jesus. Eu vou falar do pastor Marco Antônio. Tem muita gente que não conhece ele. Mas tornou um grande amigo nosso aqui, porque nós chegamos no Jubilee. Ele que tomava conta da Chamonix. O pastor Minervino junto, que era o pastor presidente, morreu não sei se faz 2 meses atrás, mas morreu, foi embora para a glória. Então eles alugaram a Chamonix e nós tínhamos grande amizade. E ele era pai de santo, e é engraçado. Ele virava para o lado dos crentes, porque ele queria ouvir alguém falar de Jesus. Mas eles conheciam que ele era pai de santo, vazava, saia tudo correndo. E aí, ele converteu. É porque alguém teve coragem. Sempre tem um que tem coragem. Aleluia. Glória a Deus. E ele tornou esposa de uma entidade que eu não vou falar. A pessoa fala, não, eu respeito os espíritos também, como meus irmãos católicos. Eu contei que eu fui bem recebido por eles. Eu já fui muitas vezes dentro da igreja católica. Não é que Deus não está aqui nem lá, Ele está aqui dentro. Ou está sentado aqui, não importa se aqui não fala que aqui, que a vida, mas está sentado no nosso espírito. Desde o dia que entregamos a vida para Jesus.
E aí, meu irmão, ele contou. A mulher dele não ia sentar na frente, era a entidade que ia. Só que ele também fez um pacto. E junto com aquela cantora, que eu não. Você é atriz, não lembro o nome, que a. Como é que fala? A ciência foi fazer uma cirurgia das varizes da perna dela e morreu. Mas morreu no dia do pacto. O cão veio buscar. E ele entregou a vida dele para Jesus, era pastor. Chegou o dia do cão buscar ele. Não, o cão não veio. Engana-se, ele veio. Mesmo ele sendo pastor, o cão veio buscar ele. Pastor Minervino orando lá na casa dele, intercedendo por ele. E ele orando dentro do quarto sozinho. O cão chegou e falou: eu vim te buscar, hoje é o dia. E eu vou te levar, meu irmão. Ele falou: mas não tremeu. Tremeu tudo, ele falou que ele tremeu igual a vara verde. Falou: agora eu vou embora com o cão. Uma voz bem por trás dele. Aleluia. Aleluia! Meu Deus. Uma voz suave. Falou só desse jeito: meu filho, não tema que eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Jesus. Bom, Jesus, a hora foi embora. Não tem jeito de eu pregar tudo. Eu vou parar com essa mensagem, vou ter que pregar depois. Eu tenho que orar por você. Ela vai prosseguir. Porque nós vamos mostrar aí na outra parte. A outra coisa importante que eu vou falar aqui vai desbancar um monte de coisa. Aleluia, Está Jesus. entendendo? Meu Deus, Pai. Mas foi uma revelação de Jesus. Porque a gente ouve tanto ensino e vai passando, a gente não vê. Eu só tenho uma coisa na minha vida: fazer o que Jesus quer. E como ele falou que ele quer uma grande santidade minha, eu tenho procurado andar certinho. E vem orando. E vem falando com ele direto. Vai acontecer. E depois que nós começar a orar, o poder vai manifestar de uma forma. Como ele sempre fez, milagres extraordinários, um atrás do outro. Agora fala com o Senhor que ele está aqui.